Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas, falando hoje sobre espíritos obsessores. O que são os espíritos obsessores? Por que tanta gente fala tanto desses espíritos? O que eles são, afinal de contas? E como eles atrapalham? Se é que eles atrapalham, se é que eles podem atrapalhar a nossa vida. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, estou falando uma série de vídeos sobre obsessores, quais os tipos, como que a gente pode se libertar destes espíritos, enfim. E vamos falando um pouquinho em cada vídeo, até de uma maneira mais clara, mais tranquila, mais didática, mais simples, né? Porque é um tema muito complexo, é um tema que a gente dá para falar aqui dias e dias e dias e dias, e ainda não vamos conseguir falar tudo. Mas aqui é só para você ter uma ideia do que são esses espíritos obsessores. Então, gente, vamos lá. Os espíritos obsessores são espíritos de pessoas que morreram, que desencarnaram e que por algum motivo elas não evoluem, elas não fazem a passagem para o plano espiritual, para continuarem a sua evolução espiritual. Seja porque elas eram muito apegadas ao materialismo, à terra, seja porque elas eram muito apegadas à família ou alguém específico, vamos dizer, elas tinham um grande amor aqui, elas não querem deixar esse grande amor, ou elas eram apegados aos filhos e não querem deixar, ou ao dinheiro delas, ou aos bens delas, ou aos vícios, né? Porque aqui elas bebiam, aqui elas fumavam muito, ou aqui elas tinham vícios de sexo, ou elas morreram com algum assunto pendente, vamos dizer assim, seja por vingança. Olha, eu morri com raiva daquela pessoa que me traiu, eu morri com raiva daquela pessoa que me fez mal, eu quero me vingar dela. Então, são vários os motivos de pessoas que não aceitam ir para o outro lado e muitas delas até nem sabem que morreram. Tem gente que morre e ela fica tão aqui presa a esse mundo, por esses motivos todos, seja por apego, por vingança, por atração às coisas terrenas, que elas nem sabem que morreram. Elas acham que continuam entre nós, que continuam aqui coabitando, morando no mesmo lugar que elas viviam, porque para essas pessoas, de repente, a casa delas é delas ainda. Então elas acabam afastando e assustando as pessoas que vão, porventura, alugar ou comprar essa casa, que eram delas enquanto vivas. Então os espíritos obsessores são espíritos que morreram, de pessoas que morreram, que ao invés de ir para o outro plano espiritual, continuar a sua evolução espiritual, sua doutrinação até para poderem reencarnar novamente, elas ficam por aqui. E não existe nenhum tipo de obsessão boa, gente. Por exemplo, vamos dizer, eu sou a mãe de um bebezinho que morri e eu não quero deixar o meu bebezinho sozinho porque eu sinto que ele precisa de mim ainda como mãe. Só o fato de eu ter morrido e estar ali zelando pelo meu bebê, cuidando do meu bebê, ou dos meus filhos que ficaram, do meu marido que ficou, eu não deixo de ser um espírito obsessor, por mais que a minha intenção seja amorosa, por mais que a minha intenção seja de amor. Por quê? Porque a energia que eu estou emanando por eu não ser mais um ser encarnado na carne e sim um espírito, atrapalha, entra em incompatibilidade com as pessoas que estão vivas. Então, mesmo eu sem querer, eu posso estar atrapalhando as pessoas que eu amo, por mais que a minha intenção seja de amor. Então, quando minha mãe morre, quando meu pai morre, e eu fique aqui perto de mim, fique aqui perto de mim, eu estou atraindo, estou prendendo esses espíritos que não conseguem evoluir para o outro lado porque eles estão presos ao amor, ao sentimento, à raiva, ao apego às pessoas vivas. Então, ao invés de você fazer bem para as pessoas que você ama, você acaba sem querer, por amor, prejudicando essas pessoas. Então, quando uma pessoa morre da nossa família, ou um amigo, o melhor que a gente pode fazer é sentir o luto, enfim, lógico, porque é uma tristeza, nós somos seres vivos, mas deixar ir, desapegar,
sentir que eles devem ir para o melhor plano espiritual possível, porque se eu fico, ai, mãezinha não vai embora, mãezinha não vai embora, ai, paizinho não vai embora, fica aqui comigo, eu estou fazendo com que eles se apeguem demais a mim, ou à minha casa, ou à minha família, e assim eu prejudico a evolução espiritual deles. Então, não se apeguem desse jeito. O amor existe, a saudade fica, mas tem que ser de uma maneira sadia, tem que ser de uma maneira saudável, não tendo o apego. Então, os espíritos obsessores estão entre nós, seja por uma questão de atração, ou seja, eles estão aqui e podem se encostar em você, que são os famosos encostos. Por quê? Porque eles ainda precisam de se alimentar da nossa energia. Então, eles vêm pela atração, seja pela atração de fumar o que você está fumando, beber o que você está bebendo, sentir a energia sexual de quem você está tendo relações sexuais. Então, eles estão aqui entre nós, não por uma questão obsessiva com você, mas sim porque eles precisam, né, de se alimentar do seu perispírito, eles precisam se alimentar da sua energia. E isso acontece muito, gente. É você entrar num bar, entrar num boteco, entrar num lugar e eles vão junto com você, porque você os atrai pelo seu poder mental. Pelos seus hábitos, pelos seus vícios. Por exemplo, um obsessor pode estar grudado a você porque você é uma pessoa negativa demais, vitimista demais, só reclama da vida. E aqui, enquanto ele era vivo, ele era uma pessoa assim. Então ele gruda em você porque vocês são iguais. Ou você bebe e ele bebia, ou você fuma e ele fumava, ou você tem muito sexo casual e ele também tinha uma vida sexual agitada. Então, existem várias maneiras, ou às vezes é por vingança, você fez alguma coisa que ele acha que prejudicou ele, ele vai querer se vingar de você, seja desta vida, seja de outras vidas. Então os espíritos obsessores, eles podem ser encarnados, ou seja, pessoas que estão entre nós, vivas, e continuam sugando a sua energia, manipulando essa energia, fazendo mal para as outras pessoas com a energia delas, sugando simbioticamente a energia dos outros. E para mim, sinceramente, gente, às vezes o obsessor encarnado dá muito mais trabalho do que os espíritos desencarnados, gente. Presta atenção nas pessoas que ficam sugando a sua energia, fazendo fofoca dos outros, jogando inveja nos outros, jogando olho gordo no que vocês fazem, deixando você assim, ó, sugada só de chegar perto de você. Esses são espíritos encarnados, mas também são obsessores. Eles estão aí para obsediar você. Então, os espíritos obsessores podem ser os encarnados, podem ser os desencarnados, podem ser até mesmo formados apenas de energia. Ou seja, são espíritos que têm uma energia. Na verdade, não é um espírito que está aqui de uma pessoa que morreu, mas com a nossa energia negativa. Eu fico reclamando. Meu Deus, minha vida é uma porcaria. Fulana tem isso, eu não tenho. Fulana tem aquilo, eu não tenho. Nada dá certo pra mim. Meus filhos não gostam de mim. Meu marido não gosta de mim. Minhas amigas, eu não tenho amizades. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu reclamo o tempo todo. Eu vou criar, eu vou plasmar uma energia tão negativa em mim que eu vou criar o meu obsessor energético. Então, os obsessores, sim, estão entre nós. Se você fosse vidente, você viria quantos obsessores estão entre nós. E como a gente, às vezes, cai a nossa vibração, às vezes a gente fica para baixo, às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fica deprimida, às vezes a gente se entrega por uma vibração mais baixa, aí isso atrai esses espíritos obsessores para nossas vidas. E é difícil, gente, é difícil a gente se manter positivo 24 horas. Eu não estou falando naquela positividade tóxica, né? Naquela, gratiluz, tudo é maravilhoso, gratidão a tudo. Não, eu estou falando a gente realmente se sentir feliz, a gente realmente se sentir positivo, a gente realmente se sentir grato. Isso sim pode afastar obsessores, mas se a gente cai a nossa vibração por algum motivo,
seja por fase ruim que eu estou passando, seja por uma fragilidade emocional, seja por um tipo de tristeza, de depressão que eu estou enfrentando, seja por brigas na minha casa, eu posso atrair esses espíritos obsessores que estão vagando por aqui. Alguns até não querem nem fazer mal. Alguns espíritos obsessores, eles estão aí como sofredores. Eles querem luz. E eles não sabem aonde procurar, como o mosquito que fica girando em torno de uma lâmpada. E aí, como às vezes você tem uma luz própria, você é uma pessoa de repente médium, ou você tem um dom de ajudar, eles grudam em você, principalmente nos médiums, como se eles falassem, aqui tem um portãozinho aberto, eu vou entrar, porque quem sabe aqui essa pessoa me ajuda a ir para o outro lado. Então, os espíritos, nem sempre obsessores, são ruins. Eles podem ser maléficos, sim, vingativos, sim, podem criar desajustes da nossa vida terríveis, mas às vezes eles estão no nosso lado apenas porque estão sofrendo e precisam ser encaminhados, porque eles nem sabem. Pessoas que morreram muito violentamente, pessoas que não aceitam que morreram ou que nem sabem que morreram. E como o nosso planeta está muito denso, o nosso mundo está muito denso, cada vez mais nós temos espíritos obsessores entre nós. Então a melhor maneira que a gente tem de se afastar, de evitar esses espíritos obsessores é manter a nossa reforma íntima, é manter os nossos pensamentos positivos, os nossos chakras alinhados, a nossa cabeça alinhada, ter uma espiritualidade sadia, acreditar em algo, ter uma periodicidade espiritual. Não estou falando de participar desta ou daquela religião, mas acreditar em algum Deus, acreditar em alguma força na qual você acredite, porque isso tudo, quanto mais positivo, quanto mais a minha casa está tranquila, quanto mais eu faço minhas limpezas energéticas, quanto mais eu tomo meus banhos energéticos, quanto mais eu tenho pensamentos bons, quanto mais eu me afasto de coisas negativas, de programas negativos, de pessoas tóxicas, mais eu afasto os obsessores, porque eles não querem esse campo fértil, eles não querem esse campo positivo. Então, quanto mais positivo eu fico, mais eu me blindo dos espíritos obsessores que estão entre nós, gente. Então, espíritos obsessores são espíritos sem luz, que alguns estão buscando a luz, outros nem querem pensar em luz, eles querem mesmo aprontar, criar confusão, deixar você doente. Depois no outro vídeo eu vou falar quais são os sintomas mais comuns, querem acabar com a sua casa, quebrando tudo, querem fazer você brigar cada vez mais com o seu companheiro, com a sua companheira, querem deixar você doente, às vezes até fazer alguma coisa para você morrer. Às vezes tem alguns eles grudam em você aleatoriamente, outros são mandados por uma questão de magia, alguém fez algum trabalho contra você e mandou um obsessor grudar em você para atrapalhar a sua vida. Então existem vários tipos de obsessão, existem vários tipos de propósito, mas todos eles causam desajustes na nossa vida, causam desequilíbrios energéticos na nossa vida. Simplesmente por quê? Porque eles não pertencem a essa vida real, essa vida material nossa. Nós somos seres vivos, estamos no mundo encarnado. Eles são seres que já pertencem ao mundo de desencarnados. Então, eles estarem entre nós, eles estão como se estivessem no mundo errado, no lugar errado. Então, quer queira, quer não, eles vão atrapalhar a nossa energia, vão desajustar a nossa energia e vão trazer vários desequilíbrios, vários desajustes e várias coisas vão começar a dar errado, seja na nossa vida, na nossa saúde, no nosso casamento, no nosso emprego, enfim, de uma maneira geral. Então, vamos tomar cuidado, vamos manter os nossos pensamentos, a nossa vibração, a nossa frequência o mais elevada possível para evitarmos atrair esses tipos de espíritos obsessores, sejam encarnados, desencarnados, energéticos ou qualquer tipo de obsessão que possa de alguma maneira atrapalhar as nossas vidas. Tá certo? Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais dos espíritos obsessores, mas se você já passou por isso, ou se você está passando por isso e você tem dúvidas, já vai colocando aqui nos comentários as suas dúvidas ou os seus comentários,
para, de repente, uma pessoa que está assistindo nossos vídeos, lê um comentário, já acaba crescendo e aprendendo e também compartilhando as suas experiências aqui com a gente. Esse é o objetivo desse canal, a gente somar, agregar e um ajudar o outro. Tá certo? É isso, gente. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço em você e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.